O casal, formado por Ed e Lorraine Warren, se tornou muito conhecido no mundo todo por investigar eventos sobrenaturais. Muitos dos filmes, como Invocação do Mal, Annabelle, A Freira, entre outros relacionados, se inspiraram em eventos da vida real investigados pelos Warren. Mas surgem muitas dúvidas. Tudo isso é autêntico? Será que eles enganaram as pessoas ou exageraram nas suas histórias? Hoje vamos mergulhar nessas histórias deles e tentar desvendar tudo isso. Sejam bem-vindos à Noite Misteriosa. Eu sou o Kleber Gueno e sem mais delongas vamos direto à história de hoje, que traz detalhes surpreendentes sobre a vida do casal. Ed Warren veio ao mundo no dia 7 de dezembro de 1926. Uma particularidade da infância dele é que ele cresceu em uma residência com atividades paranormais. Ele vivenciou esses eventos dos 5 aos 12 anos de idade, despertando nele um interesse muito grande pelo sobrenatural. Dentro dessa casa assombrada, ele afirmava ouvir vozes chamando ele e passo pelos corredores. Uma das experiências notáveis que Ed relata ocorreu quando ele acordou no meio da noite um dia e testemunhou uma esfera de luz emergindo de dentro do guarda-roupa. A porta do armário se abria sozinha para permitir que essa esfera saísse, transformando-se posteriormente em uma senhora idosa, de aparência assustadora. Ela respirava de forma ofegante, deixando ele muito assustado. No começo, ele costumava contar isso para seu pai, mas o pai dele era extremamente cético e insistia que tudo tinha uma explicação lógica. Por isso, quando ele via alguma coisa ou via alguma voz, ele recordava das palavras de seu pai, que sempre enfatizava a necessidade de encontrar uma explicação lógica para tudo. What you should do, it's already gone, you know. And some people, of course, would just be very startled. But if you're, say, a Christian, you're lying in bed, and something wakes you up, and you look out into the darkness, and you see a ghostly figure there, a woman, a man, whatever it might be, you simply make the sign of the cross in the direction that you're looking at it, and you would say, in the name of God, is there something that I can... Sua primeira introdução ao conceito de exorcismo aconteceu quando tinha apenas 8 anos de idade. Ele ouviu um padre conversando com o seu pai sobre um homem que estava supostamente possuído. Naquela época, ele ainda era uma criança inocente e não compreendia completamente o que isso significava. À medida que o tempo passou, ele começou a fazer várias pinturas. Além de se autodenominar um especialista em demonologia, ele também se aventurou na realização de palestras. Como demonologista, ele aprofundou um estudo chamado de Bíblia do Diabo. Essa é uma área da teologia que explora o cosmos e a classificação dos espíritos malignos, analisando todos os elementos desse lado misterioso, incluindo o que foi mencionado na Bíblia. Dentro dessa disciplina, também são investigados diferentes cultos e preces. É por isso que muitos padres especializados em exorcismo também se dedicam a este campo. Já a Lorraine passou por muitas dificuldades devido aos dons mediúnicos que possuía. Ela frequentava uma escola católica na infância e desde muito jovem começou a ter visões. Ela conseguia perceber uma espécie de brilho ao redor da cabeça das pessoas, descrevendo-o como uma luz que variava de acordo com a intensidade e cores diferentes. Uma observação interessante é que Lorraine afirmava que indivíduos com boa energia tinham auras com tom suave. Ela teve 2 situações especiais quando era criança que fizeram com que ela fosse repreendida. A primeira aconteceu na escola, onde estava plantando uma árvore. Uma das freiras estava plantando a árvore, e Lorraine foi até lá e disse que já tinha visto a árvore crescida, como se ela já tivesse crescido por muitos anos. A freira ficou surpresa e perguntou a ela se ela via o futuro, e Lorraine respondeu que achava que sim. Outra situação ocorreu quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Ela disse a uma das freiras que a aura em volta de sua cabeça era maior do que a aura da Madre Superiora. A Madre Superiora não ficou nada satisfeita com isso e a castigou, fazendo com que ela ficasse 3 dias sem falar e nem brincar. Isso fez com que ela escondesse esse dom, pois parecia algo negativo. Ela só começou a falar mais tarde sobre isso com Ed. Lorraine conheceu Ed quando ele trabalhava como porteiro em um cinema que ela costumava frequentar com sua mãe quando ela tinha apenas 16 anos. O Ed, naquela época, já tinha 18 anos de idade.
A primeira vez que Lorraine viu Ed, ela enxergou nele um homem maduro, como ele seria no futuro. Ela tinha certeza de que ele seria seu futuro marido. Então os dois se tornaram amigos e começaram a namorar pouco tempo depois. E em seguida se casaram. No entanto, Ed teve que participar da guerra, em um período relativamente curto. Eles tiveram uma lua de mel antes que ele partisse para o conflito no ano de 1945. Mas devido a um grave acidente de barco, enquanto ele estava na guerra, ele foi dispensado temporariamente, já que a guerra estava chegando ao fim naquela época. Durante esse intervalo, a Lorraine engravidou e deu à luz a filha deles chamada de Judy. Quando Ed voltou após a dispensa, ele não precisou mais retornar à guerra. Com o tempo, Ed desenvolveu habilidades em pintura, pois tinha uma paixão por desenhar. Ele costumava criar retratos das casas e das pessoas que acreditavam serem assombradas. Então, além de pintarem as casas de tempos em tempos, ele colocava uma das assombrações ali. Aí era o papel de Lorraine tocar a campainha das casas das pessoas e contar que ele tinha pintado o quadro. A maioria das pessoas gostava desse quadro e queria até ficar com ele. Como pagamento, eles pediam para investigar a casa em busca de atividade paranormal. Os quadros deles foram vendidos em vários lugares turísticos. Sempre que ouviam falar de uma casa supostamente assombrada, eles iam pintá-la e depois pediam autorização dos donos para investigar. No ano de 1952, eles se especializaram ainda mais e fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para a Pesquisa Psíquica. O objetivo era investigar fenômenos paranormais. Essa sociedade existe até hoje, mesmo que os fundadores tenham falecido. Ela é cuidada pelo cunhado e pela filha deles. A partir daí, os dois investigaram cerca de 10 mil casos. Ed sempre afirmou que a intenção deles era ajudar os outros, e quando as situações se tornavam muito intensas, recorriam aos exorcismos. Para realizar um exorcismo, eles precisavam coletar evidências suficientes para obter a autorização da Igreja Católica. Não era o casal, mas sim um assistente que realizava o exorcismo, sempre sob a supervisão de um padre católico. Sua missão era auxiliar as pessoas a se livrarem de espíritos, o que sempre gerou muitas controvérsias e acusações de fraude. É importante destacar que o casal era profundamente religioso e seguia estritamente os ensinamentos da Igreja e da Bíblia. Eles acreditavam que era crucial mostrar à sociedade que fenômenos sobrenaturais existiam. E quanto mais mídia, atenção esses casos recebessem, melhor seria para conscientizar as pessoas. Participando de casos, especialmente durante a época em que a preocupação com o satanismo era alta, ganharam muita notoriedade, aparecendo em entrevistas, talk shows e conferências. Alguns programas de TV os convidavam para ouvir os relatos das pessoas para oferecer assistência a essas pessoas, enquanto outros tentavam provar que eles estavam errados, que era uma fraude. Lorraine até passou por alguns testes na Universidade da Califórnia para avaliar suas habilidades, e o resultado mostrou que suas habilidades eram excepcionais, muito acima da média. Isso também foi benéfico para ela, pois ela mesma tinha dúvidas sobre esse dom. Por meio de testes, ela confirmou que suas habilidades realmente eram verdadeiras. Nos anos 80, eles estabeleceram o Museu do Oculto, onde a famosa boneca Annabelle e outros objetos coletados em seus casos estão em exposição. Alguns desses objetos podem ter sido utilizados em rituais ou cultos, e muitos são considerados assombrados. Visitantes não têm permissão para tocar nesses itens, e um padre realiza bênçãos diárias para garantir a segurança do local e prevenir ocorrências ruins. Depois que Ed faleceu, Lorraine afirmou que nunca mais visitou aqueles lugares sozinha. Agora, estamos prestes a explorar os casos mais conhecidos dos Warren e discutir as controvérsias que os cercam. A maioria das controvérsias gira em torno da suspeita de que eles fraudaram eventos e exageraram o que ocorreu nos casos. Ed até confessou que faria essas coisas por fama e dinheiro, se isso ajudasse a divulgar ainda mais o trabalho deles e conscientizar as pessoas sobre ocorrências paranormais. Um dos maiores sucessos nas bilheterias foi a adaptação de um caso no qual eles estiveram envolvidos, o filme Horror em Amityville, que se tornou famoso entre os investigadores do paranormal, e é um dos casos mais destacados de sua carreira com certeza. Começou em 1974 com um homem chamado Ronald DeFeo Jr., que vivia na mesma casa com sua família. Uma noite ele acordou e matou todos enquanto dormiam.
No dia seguinte, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso e, em sua defesa, alegou que todas as noites acordava na mesma hora com vozes demoníacas na sua cabeça. Essas vozes diziam a ele para acabar com sua família. Um dia, não conseguindo mais suportar essas vozes, pegou uma arma e matou todos. Após o incidente, uma nova família se mudou para a casa. Eles só conseguiram ficar lá por apenas 28 dias, antes de fugirem, alegando que a casa estava possuída por espíritos malignos que os aterrorizavam o tempo todo. O caso de Amityville é muito estranho. A família passou por experiências terríveis e até mesmo um documentário chamado Meu Horror em Amityville foi feito para investigar o local. Depois que a família saiu, uma famosa foto surgiu, sugerindo a existência do sobrenatural. Na foto, mostrava um garoto na escada, muito parecido com uma das crianças que vivia na casa e que foi morta por Defeu. No entanto, alguns céticos acreditam que a criança na foto era real. Há também uma polêmica de que Defeu teria inventado toda a história com a ajuda de um advogado para alegar insanidade na corte. Dizem que o advogado pagou a família para criar uma história assustadora na casa, inclusive planejando todos os detalhes em uma sessão criativa. Uma das teorias é que o advogado colocou os Warren nessa situação também para pagar a eles para criar uma história. Eles teriam ficado pouco tempo na casa para investigar. Os eventos foram muito criticados e ainda são até hoje. Muitas pessoas acreditam que eles inventaram toda aquela história porque estavam endividados e precisavam de dinheiro, não querendo mais ficar por lá. Há também a controvérsia de terem exagerado os fatos para mostrar que a casa estava muito assombrada, embora a família que se mudou para lá depois disso tenha afirmado que nunca teve experiências sobrenaturais na casa. Outro filme famoso baseado em uma história dos Warren foi Invocação do Mal, que envolvia a família Perron. Eles viviam nos anos 70 em uma fazenda e logo se depararam com atividades paranormais graves. A família começou a ouvir vozes, ver objetos se movendo o tempo todo. Uma das filhas, que fala sobre o que aconteceu, disse que viu pessoas que não estavam lá quando entravam na casa. Acreditava-se que a casa estava possuída por um espírito maligno de uma bruxa chamada Bathsheba Sherman. Diziam que ela era acusada de causar a morte de bebês e passou por um processo judicial, porém nunca houve confirmação disso. Também alegaram que ela realizava rituais satânicos em sua casa. Essa foi a narrativa promovida pelos Warren, e que também foi retratada no filme. Supostamente, eles teriam ido à sua casa para ajudar e alegaram ter conseguido purgar a residência de todos os espíritos malignos. No entanto, Andrea, a dona da casa, afirma que os Warren não contribuíram de forma positiva e, na verdade, agravaram a situação. Andrea escreveu 3 livros detalhando a história de sua família e descreveu várias experiências paranormais que os aterrorizavam. Segundo ela, há coisas que até hoje ninguém da família tem coragem de mencionar, como o fato de uma das irmãs acordar todas as noites com várias figuras ao redor de sua cama, todas repetindo a mesma afirmação de que havia 7 soldados enterrados nas paredes. Ela também afirmou que não foram eles que chamaram os Warren. Foi outra pessoa que viveu nas proximidades como um vizinho, que decidiu chamar os Warren, e eles apareceram de surpresa. Os Warren alegaram que havia algo muito assustador na casa, e inventaram a história da misteriosa Bathsheba Sherman. No entanto, a própria família Perron pesquisou a história dessa entidade, que inclusive teve seu túmulo no quintal da fazenda. Sabemos muito pouco sobre ela, e não podemos afirmar se Bathsheba Sherman realmente prejudicou alguém ou cometeu algum crime. Além disso, a família Perron também ajudou na produção do filme de terror, mas receberam o roteiro várias vezes e pediram para remover partes que consideravam muito aterrorizantes, pois os Warren foram retratados como heróis, quando na verdade pioraram a situação. Elas tiveram que conviver com os espíritos e assombrações da casa por 10 anos. Além disso, a Warner Bros. Também enfrentou um processo do atual proprietário da fazenda, pois vários fãs da franquia tentaram invadir a propriedade. A continuação do filme Invocação do Mal 2 baseia-se em um evento em 1977. Uma mulher chamada Peggy contatou a polícia porque seus filhos disseram que os móveis do quarto estavam se movendo.
e ouviam batidas na parede. Vários relatos de presença sobrenatural surgiram naquela época. A polícia até testemunhou atividades paranormais antes de decidirem sair e deixar a família lidar com isso. De acordo com os relatos, as irmãs Janet, de 11 anos, e sua irmã mais velha, de 12 anos, começaram a experimentar fenômenos paranormais. Após brincarem com um tabuleiro de Ouija, essa história atraiu a atenção de espíritas, padres e caçadores de fantasmas, incluindo os famosos Ed e Lorraine Warren. Acredita-se que a brincadeira com o tabuleiro Ouija tenha invocado o espírito de um homem chamado Bill Wilkins, um ex-morador da casa, que faleceu na poltrona em que Janet costumava sentar. Esse espírito começou a se comunicar com Janet e até mesmo a usar seu corpo para falar com as pessoas. These teenage sisters believe they're haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Quanto aos Warren, no filme Invocação do Mal 2, eles parecem ter solucionado o caso, mas na realidade só estiveram envolvidos por um dia. Um investigador paranormal alegou que Ed Warren tentou lucrar com essa situação, o que deixou uma má impressão. Além disso, dizem que os Warren forjaram uma entrevista com as irmãs, mesmo sem tê-las encontrado. Em Invocação do Mal 3, a história gira em torno do caso de Arne Jensen, que alegou possessão demoníaca como defesa em um julgamento de assassinato em 1981. No entanto, o juiz não aceitou a alegação devido à falta de provas. O irmão mais velho de Arne afirmou que tudo aquilo era uma mentira, nunca houve assombrações, e que tudo foi inventado por fãs em busca de dinheiro. Também existe um homem chamado Jerry, que escreveu um livro sobre esse caso. Dizem que Lorraine deu a ele liberdade artística para ampliar os fatos. Eles até tentaram processar os Warren, alegando que era uma farsa e que destruíram sua família. Outro caso famoso mencionado aqui é da família Snitker, que tem um filme chamado Evocando Espíritos. Tem um vídeo aqui no canal contando a história baseada nesse filme. Vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. A Lorraine não ficou nada satisfeita com o filme, afirmando que nada daquilo era verdade. No filme, os Warren não foram devidamente creditados por seu trabalho. Há também um livro sobre o assunto, escrito pelos Warren. Um dos coautores era um autor de histórias de terror, e ele afirmou que as histórias dos Warren e da família Snitker eram muito diferentes. Supostamente, Ed Warren teria dito a ele que os Snitckers eram loucos e pediu para ele que escrevesse a história de forma mais assustadora. A família Snitker também enfrenta problemas com álcool, drogas e doenças mentais, levando muitos a argumentar que seus problemas eram resultados disso e não de assombrações. Também existe um caso controverso envolvendo um lobisomem, um homem chamado Bill, que supostamente foi possuído pelo espírito de um lobo. A Lorraine alegou ter um vídeo dele se transformando em um lobo, embora esse vídeo nunca tenha sido mostrado a ninguém. A história de Bill Hansen permaneceu desconhecida por muitos. Outro caso muito intrigante e muito conhecido é da boneca Annabelle, de 1968. Uma estudante de enfermagem procurou a ajuda dos Warren para investigar uma boneca que ela havia recebido como presente. Ela experimentava eventos estranhos, como a boneca mudando de lugar inexplicavelmente, e uma sensação de que a boneca a observava. Até mesmo um amigo da estudante alegou ter sido atacado pela boneca. Os Warren concluíram que a boneca havia pertencido a uma garota chamada Annabelle Hicks, que faleceu aos 7 anos em um acidente de carro. Supostamente, o espírito maligno havia se apossado da boneca, não sendo o espírito da garotinha. Esse espírito não estava contente em ficar dentro da boneca. Ele estava em busca de um ser humano para possuir. Foi então que o padre realizou um exorcismo na boneca. Após esse evento, os Warren prometeram mantê-la em um local seguro. Agora, ela está em exibição no Museu do Oculto.
A polêmica surge porque algumas pessoas duvidam que essas histórias sejam reais. Houve um episódio de um programa chamado Twink Song sobre uma boneca maligna, e uma das personagens principais se chama Nabelle. É possível que tenham se inspirado nesse episódio e acreditado que ninguém descobriria. Quanto à filha dos Warren, Jude, ela deu várias entrevistas falando sobre seus pais. Ela afirma que estava ao lado deles e que eles não faziam aquilo pelo dinheiro. Ela também mencionou ter visto evidências suficientes ao longo de sua vida para acreditar na existência do oculto. Jude acredita que pode ter herdado alguns dos dons de sua mãe, mas nunca quis esse caminho. Então, o que vemos nos filmes dos Warren é a base de algumas coisas que realmente aconteceram, mas a história pode ter sido ampliada e contada de forma diferente. Antes de entrar no rumor mais pesado sobre os Warren, gostaria de mencionar algo sobre uma entrevista que vi com Andrea Perry, da casa do primeiro filme Invocação do Mal. Ela fez uma palestra explicando o que aconteceu com a sua família. Ela parecia não estar satisfeita com a maneira como os Warren foram retratados. A mãe da Andrea, Carolyn, passou por vários estágios de possessão e parecia que um espírito maligno estava tentando afetá-la. A mãe dela ficou cada vez mais fraca, parou de comer, e uma das sugestões dos Warren foi fazer um exorcismo. As meninas estavam em casa quando o exorcismo foi realizado. Elas disseram que assim que o exorcismo começou, a mãe delas pareceu levitar e ficar curvada sobre a cadeira. Depois foi arremessada pela sala e bateu a cabeça tão forte que parecia que podia morrer naquele dia. Logo após esse incidente, os Warren foram embora e disseram que não queriam mais envolvimento com esse caso. Algo interessante que ela compartilhou sobre a mãe foi a crença que a fazenda, na verdade, era um ponto de conexão entre dimensões. Um dia, a mãe dela acordou durante a noite e foi para a sala. Quando chegou lá, ela teve uma visão de uma longa mesa com 2 homens sentados e várias crianças correndo ao redor. De repente, os 2 homens a olharam, trocaram olhares e parecia que eles pensavam que a mãe dela era um fantasma. Para a mãe dela, eles também pareciam fantasmas. Elas acreditavam que ali havia um portal ou uma fenda no tempo, aonde podiam ver o passado ou o futuro. Há também um rumor muito forte que Ed Warren era na verdade um criminoso sexual. A imagem pública do casal Warren, como muito apaixonado, era diferente da realidade. Há rumores sobre uma possível segunda esposa de Ed, chamada Julie, que viveu com ele e Lorraine. Dizem que ela era sobrinha deles, mas há boatos de que Ed a conheceu quando ela tinha apenas 15 anos de idade, o que gerou acusações de pedofilia. Julie, em entrevista, afirmou que chegou a engravidar de Ed, mas Lorraine a fez abortar para evitar escândalos. Essas informações só vieram à tona após a morte de Ed e quando Lorraine já estava doente. Um advogado contratado por Lorraine negou as acusações e a verdade permanece incerta. Alguns acreditam que pode haver alguma verdade nisso, enquanto outros acham que tudo isso foi feito por fama. No entanto, eu quero saber o que tu acha de tudo isso. Comenta abaixo, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. She would be lying in bed, and suddenly she would hear this loud roaring sound. She said it sounded almost like a foundry. And her husband wouldn't hear a thing. He would be almost like in a state of phantomania, paralyzation. She couldn't even wake him up. Then she would see this here glow, and it would form into a ball, electromagnetic ghost ball. And then it would go into a cigar shape, and she'd see this dark form moving all around the room, a shadow ghost.